agradecendo muito a sua participação pelo 2643-5555 e também os internautas. Debate 1510@radioteresópolis.com.br. Como os nossos convidados debatedores estão vendo os trabalhos dos vereadores que participam da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as possíveis denúncias de enriquecimento ilícito de pessoas públicas e privadas e também outras denúncias. Eu começo com o nosso Sérgio Mauro. Você podia me deixar por último agora, não? Não, eu vou deixar por último exatamente o Marcão, que foi quem entrou com as denúncias. Então tá bom. Eu vou ter que intervir no Marcão, mas tudo bem. Olha, falar de CPI, a CPI está andando, existe um questionamento, por exemplo, do vereador que eu trabalho sobre a questão da ligação do relator da CPI com o prefeito, né, do Vogal com o prefeito. Sim, aí vamos dar os nomes, né? Tá, vereador Marcelo Oliveira, relator. Que é o relator. Isso, e o Vogal, o Ademir Enfermeiro, né? Então, o que eu posso dizer é que tem que se aguardar, né? Eu vejo o esforço do presidente da CPI, doutor Habib, que é quem eu até assessoro nas terças e nas quintas-feiras, né, durante a CPI, com perguntas, com olhar os processos que são entregues, para fazer as perguntas dentro do processo. Várias outras pessoas mandam as perguntas. Então, o empenho dele, se dedicando, mandou vários ofícios, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Banco, Detran, Prefeitura, para ver ITBI, valor de imóveis, começou a pedir essas informações agora. Então, o que eu posso falar... aguardar? É aguardar. São quase 2 meses de CPI. Aguardar. Você confia? No doutor Habib eu confio. No doutor Habib. No doutor Habib No doutor Habib eu confio. Herculano. É complicado como cidadão, como advogado, vou nem dizer como presidente da instituição da Cruz Vermelha, mas como cidadão, como advogado, como contribuinte, né? É chato, é desagradável nós vermos uma situação dessa. Uma CPI instalada, uma CPI da Assembleia Legislativa também, enfim... Que não apura os mesmos fatos. Que não apura os mesmos fatos, mas infelizmente é triste a gente ver, a partir de uma tragédia que houve, inimaginável, né? Sinceramente, eu hoje em dia, às vezes, ainda usando aquele termo, aquele jargão, ainda não caiu a ficha. Tem hora que eu não acredito, sinceramente. Tem hora que eu ainda não acredito. Caiu junto com o helicóptero. Pois é. O trocadilho foi infame, viu? Caiu a ficha, o helicóptero, mas tudo bem. Não, mas tem que Você vê o lado bom. Se Marcão tivesse comido no helicóptero, eu tinha morrido, nós dois. Porque a gravidade seria muito mais violenta, mas ele né? emagreceu. Pois é. Ele emagreceu depois, né? Enfim. É uma das lembranças marcantes na minha vida, inclusive estou com uma cicatriz na canela por conta disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Teresópolis não precisava passar por isso. Teresópolis não precisava. Tragédia... Depois do sofrimento, depois da tragédia, a tragédia aconteceu e iria acontecer, ponto final. Não teve culpado. Não teve culpado. Não dá nem para dizer, o governo não tinha um plano de contingência, e mesmo que tivesse, não iria conseguir prever a dimensão que houve na tragédia. Essa é a grande verdade. Tá? Isso, inclusive, estou falando a partir de informações técnicas que eu vi em alguns seminários, inclusive internacionais de defesa civil, pós-tragédia. Agora, a questão política, a questão... das atitudes do governamentais ou do legislativo, nós não precisávamos passar por isso. Eu não vou fazer, mais uma vez, juízo de valores. Eu só acho que, se existe hoje uma CPI implantada, foi essa a pergunta que você me fez, que seja concluída dentro da legalidade, em respeito à Constituição Federal, em respeito ao princípio do contraditório da ampla defesa, né, em respeito à lei orgânica e, principalmente, em respeito à dignidade daqueles que hoje ainda estão por aí perambulando sem casa. Ok. Tá? Doutora Elizabeth Barbosa. Wilson, é com muita tristeza que a gente vê, eu endosso aqui as palavras do meu colega Herculano, né? A gente vê a cidade de Teresópolis, uma cidade tão bonita, né? A Princesinha da Serra, e ela veio de 2 governos, né? 2 gestões, a do Dr. Mário, que foi uma gestão séria, centrada, arrumadinha, e a do Dr. Roberto Petro,
que foi uma gestão alegre, né? Foi centrada, foi certinha, mas foi uma gestão alegre, uma gestão de muito movimento na cidade, movimento cultural, né? A gente estava com muitas Festival atividades. de inverno, exatamente, né? A gente estava com muitas atividades culturais, muitas atividades sociais, quer dizer, então a cidade estava vivendo, né? A gente via a vida na cidade, né? E a gente, de repente, cair, infelizmente. Não foi por causa da tragédia, vocês me desculpem, tá? Com todo o respeito que eu tenho, logicamente, com toda a dor que a gente sente pelas famílias que foram vítimas, que foram atingidas e até por aquelas que não foram atingidas, mas que se comoveram e se comovem com a dor do próximo, mas a cidade de Teresópolis está entristecida não só pela tragédia. A tragédia foi, infelizmente, um plus a mais, mas nós estamos entristecidos porque nós estamos vendo que aquele que deveria dar o exemplo, aquele que deveria ter toda a aparência, porque ele tem que ter, porque ele é o chefe do executivo, ele é o chefe da cidade, ele não é. Ele está pouco se lixando para a população. Ele foi, pelo menos, empossado como prefeito, como representante dessa população, e ele não está nem aí para ela. Então, eu espero, como o doutor Herculano falou, que a CPI ela apure realmente o que aconteceu, ela traga realmente a resposta, que não sou eu, não somos nós aqui que queremos ter essa resposta, que queremos receber essa resposta, mas essa população sofrida, essa população que está ali sem emprego, sem casa, sem colégio para filho, sem saúde, né? Porque não tem nem saúde, sem transporte, sem uma visão de futuro, de objetivo no futuro, de luz no final do túnel. Eu espero, sinceramente, que, independente aí das motivações políticas, né, que os vereadores tenham a sensibilidade, pelo menos uma vez na vida, tenham a dignidade de respeitar a dignidade da população de Teresópolis e trazer a resposta que ela precisa. Agora vamos ouvir o Marcos Vinícius, que foi quem ingressou com um documento na Câmara Municipal de Teresópolis que gerou essa CPI. Marcão, você confia que o resultado dessa CPI será positivo? Bom, dentro das suas denúncias? Wilson, em primeiro lugar, é preciso a gente também colocar uma coisa muito importante que a população precisa entender. A CPI, o pedido de CPI que foi feito, quando na verdade no início era um pedido de comissão processante, ela não teve como causa, o motivo principal, a tragédia do dia 12. E nisso eu tenho que dar todo o crédito também ao colega, um amigo, Nelson Durão, trabalhou contigo. Vínhamos já há 2 anos e 3 meses denunciando diversas irregularidades e nos municiando de muita prova documental, muita materialidade, desvios, licitações erradas, a própria falsificação do Diário Oficial, que foi noticiado pelo Teresópolis Jornal. Exatamente. A denúncia nossa. O enriquecimento meteórico, sinais exteriores de riqueza do prefeito, extemporâneo, uma coisa que eram gritantes aos olhos da população. Então, durante 2 anos e 3 meses, vínhamos fazendo essas denúncias diariamente. O estupim para que fosse dado um pontapé inicial, e aí o pedido de CPI, foi justamente a tragédia do dia 12, quando começou-se a se fazer dispensa de licitação para tudo. E a partir dessas dispensas de licitações, nós começamos a averiguar que tudo que estava sendo contratado estava sendo desviado, o objeto da contratação e com valores superestimados, coisas assim também gritantes, aberrações ali que chamavam a atenção de quem acompanha o dia a dia do funcionalismo da máquina pública, como nós fazemos. Eu tenho o trabalho de ler o Diário Oficial todos os dias, acompanhar, então a gente tem noção exata do que está falando e fazendo. Diante disso, reunimos diversas provas, materialidade, entrei com pedido não só em meu nome, eu tive a preocupação de ter um respaldo popular, apesar de poder fazer somente em meu nome, eu procurei aquele abaixo-assinado, reuni milhares de assinaturas para que essa CPI tivesse o respaldo popular. E assim foi feito. Nesse momento, eu tenho a percepção que a CPI que está acontecendo na Câmara de Vereadores não é a CPI que eu protocolei. Por quê? Não é a CPI que eu pedi, não é a CPI que eu materializei com provas documentais.
É lamentável quando a gente abre hoje, hoje eu olhei o blog do Zimbrão, o Badarte, e vi ali o Marcelo Oliveira na página da Wikipédia, vendo o que é uma CPI. Nessa última audiência, nessa última oitiva, durante a oitiva do Carlos Eduardo, ele na página, no seu laptop, vendo o que é uma CPI na Wikipédia. O Zimbrão pegou esse flagrante. Né? Tem uma fotografia. Então é lamentável ver que nós temos ali pessoas despreparadas para perguntar e temos pessoas com mínimo interesse em responder. Disse também, já relatei, já falei isso em outras oportunidades, que hoje está tentando se buscar sardinha ao invés de pegar o tubarão. Vou dar um exemplo, vou figurar aqui o exemplo. Quem seria o tubarão? O tubarão são os empresários, são as grandes empresas, são o empresário, por exemplo, tem ali muita gente que é laranja nessa história. Eu posso citar aqui o caso da RW Engenharia, por exemplo, o rapaz lá, o Ricardo, que tem 1%, ele é cotista com 1% no capital social da empresa, ele já fez uma denúncia, já fez um depoimento na Polícia Federal. Ele tem uma delação premiada? Delação premiada, um depoimento de 6 horas de interrogatório, na qual ele pediu a delação premiada e até hoje ele não foi chamado. Eu não entendo porque, quando se fala em a TPF, por exemplo, se chama o Tony Anderson, que é o responsável pela TPF legalmente, mas não se busca ali averiguar quem está por trás daquilo ali. A gente sabe que tem empresário por trás daquilo ali. A gente sabe, por exemplo, que a Vital Engenharia Ambiental já era para ter sido chamada há muito tempo. A gente sabe, por exemplo, quando a gente fala em sinais exteriores de riqueza e cita a compra do apartamento no Península Ibérica, que deveria hoje ter se chamado o dono do proprietário do apartamento, que teria 3 imóveis ali, vender um para o prefeito Jorge Mário, vendeu para o José Alexandre e tem outro à venda também. Eu quero saber se ele vende o que ele tem de... Quanto custa um apartamento ali? 950 mil. Em torno disso, cerca de R$1 milhão um apartamento todo acabado. E o prefeito teria comprado por quanto? Ele declarou R$200 mil, que foi financiado na Caixa Econômica. Por que não se chamou o gerente da Caixa Econômica responsável pelo financiamento? E o avaliador... Foi pedido ofício agora para lá. Mas isso tem que ser feito antes. Por exemplo, eu ia dar o sentido figurado, quando a gente fala assim, houve um assalto no Banco X, bandidos entraram armados com metralhadora, fuzil e pistolas, assaltaram o gerente, o banco, levaram todo o dinheiro. Aí a CPI vai lá e chama o garotinho que vende bala na porta do banco para perguntar se ele viu alguma coisa, se ele viu quanto o bandido roubou, se ele viu quanto que tinha de dinheiro no caixa. Eles não estão querendo investigar, a verdade é essa. E outra coisa, aí eu peço licença, eu estou entre 2 advogados, brilhantes advogados, mas o pedido de participação da OAB para dar algum respaldo jurídico a essa CPI, eu vou me dirigir aí diretamente ao presidente da OAB e ao vice-presidente, ao doutor Jefferson, ao doutor Rodrigo Ferreira. A OAB vai servir de bucha no final dessa história, porque aquela história do boi de piranha, né? Por quê? Porque a OAB hoje, ela está vendo várias brechas jurídicas que estão sendo criadas para, no final disso tudo, os vereadores caçarem o prefeito, e vão caçar, não tenho dúvida disso, vão lavar as mãos, vão dizer para a população, fizemos a nossa parte, caçamos o prefeito, e ele volta 5 ou 6 dias depois... O doutor Paulo Viveiro de Castro. Sob força de liminar, por várias brechas jurídicas que darão nulidade a essa CPI, e isso eu não tenho dúvida da minha convicção em dizer que está sendo feito de forma proposital. Então, hoje eu entendo o seguinte, a OAB teria que colocar ali advogados com competência de direito administrativo, que pudessem dar respaldo, pudessem dar assessoria e não pudessem ficar ali como meros coadjuvantes e participantes. Se aceitar a função de auxiliar a CPI, que o façam de forma brilhante como é a instituição OAB. Então, eu tenho certeza que no final dessa história, a bucha de canhão vai ser a OAB. A OAB estava lá, não criaram nenhum fato, não criaram nenhum empecilho, então agora a culpa é deles se teve nulidade jurídica. Então, doutor Jefferson, doutor Rodrigo, questionei vocês diversas vezes nas redes sociais, no Orkut, na rádio, diversas vezes me pediram que eu investigasse. Tivemos diálogos, às vezes até ásperos, na internet, nas comunidades, nos fóruns de debate de Orkut, e muitas vezes o doutor Rodrigo me disse o seguinte publicamente: Marcão, se você tem prova, você vai lá e investigue. E eu sempre pedindo ajuda da OAB. Então foi isso que eu fiz.
Eu fui, investiguei, reuni tudo que eu podia, materializei. Hoje a fraude do Diário Oficial é um fato. Hoje a fraude do Diário Oficial, não importa se foi cancelada a licitação ou não, é um crime que aconteceu. Denúncia do Teresópolis Jornal. Exatamente. Isso hoje já seria o suficiente para prender o responsável por isso. Agora, não pode, no final da história toda, chamar lá o funcionário do mais baixo escalão, o subchefe do subchefe e criminá-lo e dar toda a responsabilidade. A responsabilidade é do mandatário. É ele que escolhe prefeitos, secretários, assessores e chefes. Se existe um crime, se foi cometido, não foi investigado, não foi aberto qualquer inquérito administrativo. Você confia na CPI? Não confio no resultado dela. Ok. Nós vamos agora a um brevíssimo intervalo comercial, mais um intervalo comercial. É o último bloco de comerciais e voltaremos daqui a pouco. Também, no final do programa, teremos a nota 10 e a nota 0 dos nossos convidados. Continue com a gente na Rádio Teresópolis e na TeleTV, Canal 11. Até já.